RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira. Daqui um pouquinho tem bola rolando na arena. O Grêmio querendo vaga nas quartas de final da Libertadores da América. O Grêmio precisa reverter aí a derrota que aconteceu no jogo de ida lá em Buenos Aires, perdendo por 2-1. O gol qualificado será importantíssimo para o Grêmio nessa partida. Bom, o Internacional, vice-líder do Campeonato Brasileiro, teve a volta aos treinamentos hoje do Leandro Damião. O Internacional que se prepara para o jogo contra o Cruzeiro no próximo domingo. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo hoje, Maurício Silva, satisfeitíssimo aí com o vice-liderança internacional. E com os nossos apresentadores da casa hoje aqui, Júlio. Tudo bem, Cadu? Prazer. Que é o do Nos Acréscimos, que é um dos sucessos aqui da nossa programação da RDC TV. E também agora é Rodrigo Ex-Machado e agora Doriagatti, do Na Pelada. Meu pai que também não tá muito feliz, né? Pô, tu tirou meu sobrenome. Nome artístico, veja só. Tirou meu o sobrenome. que faz a RDC TV, hein? Até nome artista, tá aí. São dois dos nossos apresentadores aqui da casa, da nossa grande programação, a programação genuinamente gaúcha, quase 30 programas ao vivo aí, focados exatamente no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Que você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, para todo o estado, as principais cidades do estado do Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais. E aí, ao vivo, em todas elas. No nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, no nosso site www.rdctv.com.br e também no nosso Facebook. Facebook, inclusive, você mandando a sua mensagem aí, importante que você também mande de onde, da cidade que você está, para que a gente possa localizar e aí a sua mensagem fica passando aí no rodapé do seu televisor. Não esquecendo também o nosso WhatsApp, né? O 998-15-9990, 998-15-9990, que aí você manda aí a sua crítica, a sua pergunta, enfim, interagindo conosco, fazendo o programa também juntamente conosco. Importante aí que nas redes sociais, no Facebook, enfim, você compartilhe aí com seus amigos, porque é importante, afinal de contas, estamos aí há 1 mês e meio no ar, para que mais pessoas aí possam conhecer a nossa RDC TV. Vá compartilhando aí, que mais pessoas acompanhem o nosso Dois Toques e toda a programação da nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal, 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. O que é indispensável hoje, uma vitória do Grêmio, né? Mesmo que o Grêmio tenha essa possibilidade aí de uma vitória com um score simples, 1-0, deixa o Grêmio classificado. Mas jogo com o argentino sempre é complicado, né? Um jogo que, tomara que o Grêmio consiga transformar num jogo aí de uma maneira tranquila, mas a expectativa não é essa, né? A projeção é que teremos um jogo extremamente complicado. Mas a boa notícia, Cadu, primeiramente, boa noite a todos, boa noite a você aí de casa que nos assiste na RDC. A boa notícia, Cadu Oliveira, chama-se Jael o Cruel. E aqui estou eu reconhecendo que fui sempre crítico do centroavante Jael. Pode pegar o VT do Nos Acréscimos, programas anteriores. Para mim o Jael é limitadíssimo, tem sérias deficiências técnicas, mas para uma batalha. Mas esse é o jogo para ele. Hoje tem que ter um centroavante com raça. Exatamente o que nós falamos nossa resenha final no domingo, né? Nosso Dois Toques de domingo. Estava aqui o Lauro Quadros, Ayrton Ruschel, e aí colocando exatamente pelo lado gremista, além do Lauro Quadros, do Fernando Záquia, Ribeiro Neto, Fabrício Correia. O Fabrício Correia, que ó, em seguidinha vai dar a sua opinião aí em relação à arbitragem de hoje, né? A arbitragem sempre é fundamental num jogo como esse. Mas se dizia exatamente que olha, o Renato não tem essa característica aí de mudar a equipe, mesmo uns dizem, o Renato eu fiz essa colocação, é teimosia do Renato essa maneira de ser ou é convicção do Renato? E ele aposta muito naquela convicção que ele tem feito muito com o André, né? Embora o Jael, né, seja a exigência e o pedido do torcedor gremista. Mas se debateu exatamente, se analisou exatamente. Esse é jogo pro Jael. E eu acho que a relação também do Renato. O Renato tinha convicção no Jael ano passado e acabou dando resultado esse ano
porque ele conseguiu jogar mais, tem uma sequência de jogos. E ele acredita na mesma situação para o André, né? Um jogador com melhor qualidade técnica, que tem mais a ver com o jogo, o estilo de jogo do Grêmio, que é um jogo mais tocado, um estilo de posse de bola. E o Jael já é o jogador mais rompedor, aquele jogador que é lançamento na bola na área e ele vai disputar e ele não vai... É tipo um Leandro Damião, né? Tipo um Leandro, é um estilo Leandro Damião, né? Então, assim, acredito que o Grêmio e o Renato fazem a opção melhor para o jogo de hoje. O jogo de hoje é brigar por qualquer bola, não é característica do André. O André é um jogador mais técnico, ele gosta de receber a bola, ele gosta de, daqui a pouco, ir para cima, limpar e bater. O Jael já é qualquer bola, é bola, e ele vai para tentar qualquer respingo da zaga, e eu acho que hoje o Renato faz a opção correta. Ainda mais, Cadu, que o time do Estudiantes vai ter 3 zagueiros hoje, né? Vai jogar na retranca com a catimba argentina que a gente conhece. A gente sabe o que eles veem. O que a gente sempre diz aqui, é característica, a preferência dos argentinos é essa, é jogar primeiro em casa, fazer um score por menor que seja e depois fazer o que eles sabem fazer no jogo da volta. Ao contrário de nós gostamos sempre do segundo jogo, a decisão em casa, né? Administrando a primeira partida fora e trazendo a decisão para cá. Eles não, eles gostam desse estilo. Primeiro em casa, segundo fora. Agora, essa convicção aí que tu estava falando em relação ao Jael, ela era no passado, mas a convicção que o Renato teve, e sempre apostou, e o Grêmio investiu, ou seja, foram 10 milhões aí que o Grêmio investiu para trazer o André. Só que o André não conseguiu ainda aquela resposta que o Grêmio achava e apostou que isso acontecesse, o próprio Renato, e o Renato disse, inclusive, naquela parada da Copa do Mundo, olha, isso vai servir para eu fazer o André entender a mecânica de jogo do Grêmio. Mas o André não conseguiu, acho que ele chegou ao seu limite também, e não dá para dizer que ele deu tantas oportunidades, ou poucas, melhor dizendo, oportunidades ao André. Não, acho que ele deu todas as possíveis. Agora, tu como dirigente sabe bem, né, Maurício, tem a questão do investimento. Se tu banca 10 milhões num jogador, olha, tu vai acabar tendo que escalar ele durante um determinado preço pelo investimento. Né? E depois aí tem que olhar a parte técnica também. Embora isso não tenha dúvida nenhuma, é jogo sim, é batalha. Esse jogo é batalha, e aí é a característica do Jael. Na realidade, eu estou escutando aqui vocês falarem no Jael rompedor, mas as grandes partidas do Jael esse ano não foi rompendo, foi dando lançamento em profundidade para gol. Ele é o líder de assistências do Grêmio. Em verdade é uma coisa, às vezes o jogador fica estigmatizado pelo jeitão dele, tem aquela cara de brabo, assim, mas ele, de vez em quando, ele sabe jogar também, ele sabe jogar assim, vamos dizer assim, na pelada, depois da prorrogação, ele com certeza ele vai dar um... Vai ser gol nos acréscimos hoje, vai ser gol nos acréscimos. Na pelada e depois nos acréscimos ele vai dar um bom resultado. E não quer dizer, né, ele tem um corpãozil, né, ele é mais forte, ele gosta do embate, do corpo a corpo, mas não quer dizer que ele não saiba jogar, né? Claro que ele também não é um primor técnico, mas ele tem uma boa batida na bola, fez inclusive gol de falta, já deu passe de ombro, assistência de ombro, né? Então, ele é um jogador que tem as suas virtudes. Agora, ele é um jogador menos virtuoso do que o André. Mas o André é menos brigador do que ele. São então, características diferentes. São características diferentes. Mas o Renato sempre quis e sempre buscou um camisa 9. Né? Mas quando tu falasse, o André é um jogador que se adapta mais à maneira do Grêmio jogar, né? De toque de bola, enfim, troca de passe. O Jael não, é um jogador mais finalizador, é um jogador que, de repente, tu precisa do cruzamento, tu precisa a bola vindo do fundo. Essa é a característica. Aliás, isso aí é importante, Cadu, porque se a gente pensar bem, o time do Renato, desses 2 anos de grandes vitórias, de consagração do Renato como treinador, se a gente analisar friamente, foi um cemitério de centroavantes. Nenhum camisa 9 deslanchou. O Barros teve um ou outro jogo, foi decisivo, mas no conjunto da obra também ele foi. Não. O Grêmio sempre procurou esse centroavante aí. Sim, mas nunca sempre deu procurou. Certo. E vamos combinar. O time do Renato, nenhum deu certo. O Barros foi mais, vamos dizer assim, teve aqui como ídolo do que, de repente, também como um jogador que tenha dado mais... Mas a gente está falando, vamos dar a escalação aqui, vamos lá. Marcelo Groi, que é importantíssimo a volta do Marcelo Groi, né? Com certeza. Mesmo, jogo de número 400 dele hoje. Então é importantíssimo pela segurança, ele que ficou fora exatamente desde a partida contra
Foi contra o próprio Estudiantes. Depois jogou com o Corinthians. Não, com o Flamengo. Depois teve o jogo com o Corinthians. No aquecimento ele sentiu e tá fora. Mas vamos lá. Léo Moura, não se discutiu isso aqui ontem, o Renato não botaria o Léo Gomes, ele apostaria exatamente, não ia mudar, se vai mudar com o Jael, mudar com o Léo, é mexer muito na equipe, isso não é característica do Renato. Vamos lá, bom, a zaga é a zaga conhecida, né? Jeromel e Kahneman. Na lateral esquerda, Cortez, Jailson, Maicon, capitão Maicon, Ramiro, Luan, Everton e Jael. Foi o que se diz aqui. Se teria uma só modificação, seria exatamente essa. O Jael no lugar do André. Eu tenho uma objeção, não teria outra, ele não faria mais do que essa modificação. Eu colocaria o Cícero hoje na vaga do Jailson, porque o Grêmio, com a necessidade de fazer placar hoje, de vencer, precisa construir mais, Cadu. O Jailson, pra mim, é um homem de contenção, embora o Renato às vezes inverta, coloque o Maicon mais recuado e solte o Jailson, ele não tem essa qualidade. Mas o Jailson é um jogador que foi extremamente contestado, e aí tinha a torcida, inclusive, do Cícero, melhor dizendo. Cícero. Sim. Chega de Cícero, chega de Cícero. Eu sempre contestei ele como falso 9, como camisa 10, mas como volante, pra mim, ele é a melhor reposição. Mas aí a saída de bola fica lenta. Mas ele tem... E aí prejudica o Luan. E outra, um fator fundamental que eu acho pro Grêmio, que eu vejo jogos do Grêmio, o que tá faltando? Chute. O Grêmio não chuta. O Grêmio masca, toca a bola, toca. Parece que quer entrar com bola e tudo dentro do gol. Não. O Grêmio precisa chutar mais em gol. Daqui a pouco a bola resvala em alguém, acaba sobrando e o Grêmio tem muita essa dificuldade. Ele quer fazer o gol quase dentro do gol. Por quê? Porque ele perdeu essa característica aí e uma coisa é consequência da outra. A gente tem falado do Arthur, mas é uma perda. O Grêmio não tem mais do Arthur. Não adianta mais falar do Arthur, mas não tem também não falar, porque o que fazia o Arthur? Que a bola chegava até o Luan. A bola chegava e essa finalização vinha a partir daí, com essa chegada forte do Luan. E tu não tem mais isso. Cadu, mas não tem mais isso que eu digo. Sem o Arthur. E teve isso aí também, quando não teve o Maicon na decisão do Mundial, ou seja, o Arthur não tem, a bola não chega até ele tem que vir buscar a bola aqui atrás. Mas se a gente for recuar um pouco no tempo, aí em 2016, antes do Arthur surgir, o Wallace era esse homem. Era esse volante qualificado. Aí o Grêmio perdeu o Wallace, se desesperou atrás de um jogador, queria o Damian Musto do Rosário, não obteve sucesso, veio o Arthur, cumpriu uma função com excelência. Hoje essa vaga está em aberto, nem Jailson, nem Cícero. Mesmo com o Arthur, eu volto a insistir, o Grêmio não era incisivo, não chutava gol, fazia muito poucos gols. Mas é que o que acontecia, o Arthur e o Maicon faziam a bola girar muito rapidamente e tinham a sustentação da bola. O que acontecia? O Grêmio acabava criando do jeito que ele gostaria de criar hoje, que é jogando pelos lados depois e aquela bola quase em cima do gol para fazer o gol. E criava muito. Aliás, o Grêmio fez várias goleadas, 3, 4, 5. E o Jael teve esse momento até bom exatamente nessa situação. Exato. Por essa situação. Exato, então... Porque existia uma transição rápida de bola. Sim. E o Arthur era um jogador que, além de desarmar, ele armava e chegava. Né? É aquilo que o Renato está pedindo pro Jailson, que o Jailson falou. Volante com o pé dentro da área. Pezinho dentro da área. Grenal 3-0. Uma jogada de contragolpe que o próprio Jael acabou dando assistência e o Arthur fazendo gol. Vou dar uma má notícia pro Grêmio. Tudo que os argentinos querem hoje é que os volantes põem o pezinho lá na área do Grêmio para ter o contra-ataque. Bom, não, mas isso Concordo não tem dúvida. Por isso que eu falei no Cícero, cara. Hoje sim. Porque o Cícero atrás, ele tem qualidade no lançamento, no passe em profundidade, no chute de fora da área. Perfeito. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. O Grêmio não chuta, né? Mas o Grêmio não vai sair ela louca. O Grêmio não vai sair ela louca, exatamente para que isso não aconteça. O Grêmio vai ter, e o Grêmio é um time que sempre tem a posse de bola, embora a posse de bola já é definido que não ganha mais jogo, pelas estatísticas que a gente acompanha, mas tu tendo a bola é aquela história, tu tá sempre mais perto da vitória, tu cansa menos, enfim. Agora que o Grêmio não vai, eu não acredito que o Grêmio vai sair a la louca para cima vai ter que administrar, vai ter que segurar, porque o Grêmio é aquela história, o Grêmio gosta de ter a posse de bola. Foi o que disse o técnico do Flamengo, quando não tem a posse de bola, o Grêmio não gosta e o Grêmio se atrapalha por isso. Até porque, desculpa, Cadu, a sustentação defensiva é, de repente, a maior virtude do Grêmio, né? Que é que um time que sofre muito poucos gols, né? No Campeonato Brasileiro, se não me engano, é o time que menos sofreu gols. Então, eu acho que essa é uma das grandes virtudes e que se mantém. Antes conseguia criar bastante e se defender muito bem. Hoje consegue se defender muito bem e tem dificuldade na criação. Bom, a arbitragem, né? Esses jogos é fundamental, são importantíssimos, né?
E o Fabrício, né, que é o nosso comentarista de arbitragem, exatamente fez uma análise em relação à arbitragem de hoje. Olá, amigos do canal Central do Árbitro, RDC TV, programa 2 Toques. Falando da arbitragem de hoje à noite na Arena, jogão de Libertadores, Grêmio e Estudiantes de La Plata. Jogo difícil, jogo certamente de muita catimba, vai ser um jogo truncado, um jogo com muitos macetes, principalmente pelo time argentino. E a arbitragem fica a cargo do paraguaio Éber Aquino. Muito prestigiado pela Conmebol, essa escola paraguaia sempre teve bons jogos nas suas escalas falando de Conmebol. Então a gente espera que para esse grande jogo a gente tenha uma boa arbitragem e nada passe pelas decisões do quarteto do Paraguai. Valeu, pessoal, até uma próxima. Abraço, Cadu. Valeu, Fabrício, da nossa central de arbitragem. E a palavra que ele definiu bem, ele disse: jogo catimbado. Isso é jogo que o argentino gosta. Exato. Jogo catimbado. E aí a questão do árbitro será fundamental. Mas esse é um jogo também que o Grêmio historicamente gosta, né, Cadu? Até trazendo um link com a coletiva do Filipão, polêmica após Inter e Palmeiras domingo. O Filipão respondeu uma pergunta de um colega dizendo: não, eu não gosto desse futebolzinho bonito vagabundo, né? E muita gente, será que é uma indireta pro time do Grêmio, futebol encantador? Eu já fui muito criticado por alguns colegas nossos porque eu defendo esse futebol esteticamente agradável que o Grêmio do Roger, que o Grêmio do Renato conseguiu aprimorar, mas em jogos de Libertadores, mata-mata, precisa da imposição da força física, da raça, da garra, dessa atmosfera copeira que uma Libertadores o Grêmio conhece muito bem. Mas essa história, o Grêmio Imortal não tem mais essa característica. Essa história do Grêmio Imortal, suar sangue, não. Mas tem desde o Roger, o Grêmio mudou a sua característica de jogar. E melhorou. O Renato aperfeiçoou. Não, tudo bem. Mas o Grêmio não tem mais essa característica aí de o Grêmio imortal, o Grêmio da batalha. O Grêmio é um time muito mais técnico em relação à sua característica do Grêmio. Concordo e acho positivo isso para a história do Grêmio. Não. Mas a minha única objeção, Cadu, é que em jogos como hoje, o Grêmio tem que resgatar na sua história essa cultura. Sim. Com mais de 45 mil torcedores na arena, contra um time argentino, um clássico desses. Mas será que a gente não está misturando as coisas? No sentido, o Grêmio tem uma energia de jogo, só não é aquele time daqui a pouco da década de 90 que batia muito também. Eu acho que está havendo uma mistura. O Grêmio tem essa energia, o Grêmio tem essa força. Só não existem mais jogadores que gostavam de amaciar, vamos dizer assim, né? Tinha o Dinho, tinha o Rivarola, né? O Adilson por vezes também dá uma pegada. Então eu acredito que o Grêmio tem hoje jogadores, o próprio Kahneman, o Jeromel, são jogadores que chegam forte, mas não chegam da maneira, daqui a pouco, em algumas situações, de forma desleal, né? Pode ser ou não? Não, perto do Kahneman, o Dinho é uma moça. Tu acha? Eu não acho. Kahneman entra na maldade sempre. Eu não acredito nisso. Tá louco. Eu não vejo maldade. Eu acho que ele é um jogador viril, um jogador de chegar. Tem dois jogadores que entram sempre, e um é mais maldoso que ele, e ninguém diz que ele é violento. Olha o Maicon nunca entra na bola, sempre um pezinho acima da bola, pode ver. Mas eu não vejo como... O Kahneman ao menos é mais vigoroso, ele faz falta. Agora o Maicon é maldoso. O lance do Kahneman, ele gosta mais de abraçar, né? Que ele tu vê na área e tá sempre abraçado, aí chega na hora da bola rolar. Eu não queria ser marcado pelo Kahneman. Mas é um equilíbrio. Acho que ninguém. Mas isso é bom. Ele chuta, mas isso é bom. O atacante que tem receio de ser marcado pelo Kahneman é bom, né? Tu gostaria de estar abraçado com o Kahneman, né? Acho que não é legal. Mas é um equilíbrio perfeito, né? Porque vocês falaram no Rivarola e no Adilson, né? Era um técnico e o outro que era mais da pegada. E hoje o Jeromel e Kahneman é um casamento perfeito. A zaga se completa. Mas tu falou Rivarola e Mauro Galvão, né? E Adilson, né? Adilson, mas primeiro foi Mauro Galvão. Não, mas ali é outro nível, né? Mas eu não vou comparar o nível do Rivarola. O Rivarola cresceu muito porque jogou do lado do Mauro Galvão e do lado do Adilson. Mas aí que tá, Cadu. Eu concordo plenamente. Tanto é verdade, quando o Rivarola saiu daqui e foi pro Palmeiras, se tornou
um zagueiro comumzinho. Mas eu te questiono, comumzinho. o Kahneman não é a situação parecida? Não, eu também, não, eu concordo contigo, sempre disse aqui, o Kahneman, no São Lourenço, o Kahneman era o terceiro reserva. Foi lateral no México. Era o terceiro reserva, era o terceiro reserva. O que faz uma zaga aí ter sincronia, o próprio Internacional aí. Equilíbrio. Né? Ter equilíbrio, ou seja, o que o Cuesta cresceu, né? Sim. Com o Moledo. Com o Moledo. Né? Aí é aquela sincronia que existe, né? E sempre, ou seja, um que espanta e um que chega, um técnico e outro que espanta, um jogador de mais virilidade, né? Porque daqui a um pouco, se um jogador é mais lento e o outro tem mais chegada, era o caso do Cuesta, que é um jogador lento, né? Mas é a mesma ele coisa. cresceu. Olha que o Internacional não tomou mais de gol aí depois. Viu, Mauri? Mas eu reconheço, fiz a meia culpa, eu sempre critiquei essa volta do Moledo aí, né? Mas não foi só quem o defendeu. Eu e o Roberto Melo. Não, mas tu a gente tem que entender. Se o próprio diretor do Internacional não vai defender. Quem defendia era eu e o Roberto Melo. Por que eu defendia? Mas presidente, então não, o presidente não defendia. Pois é, apoiou. O presidente não tem que defender, ele tem que apoiar. Ele tem que apoiar. E por que eu falava no programa? Por que eu quero o Moledo? Porque eu vi o crescimento dele e eu, com o Giovanni Luiz, eu assistia presidente, bota o Moledo de titular, bota para cima, e ele chegou a ser convocado pelo Filipão, e as pessoas esqueciam isso. Daí quando ele voltou, os primeiros jogos, eu vi alguns coleguinhas de vocês dizer assim, mas ele é muito lento. Falso lento, ele chega antes da bola, né? Que o Moledo se discutia muito a questão, a gente vai falar depois do Inter, né? Mas o Moledo se discutia muito pelo fato de ser a terceira volta, retorno internacional. Eu sou contra, eu acho que daqui a um pouco tu tem uma passagem, tu voltar, a não ser que seja um jogador jovem, tu nunca volta nas mesmas condições, tu vai sempre ser comparado àquele primeiro momento. Se tu voltou é porque tu teve um grande momento na primeira passagem. Então, eu sempre discuto isso aí, eu não sou muito contra. Não dá pra dizer que tá bom, porque a segunda ele nem jogou, a outra ele nem jogou. Se tratar da lesão, quando ele ficou bom, foi embora. Mas vocês acham que esse jogo do Grêmio aí é jogo que vai ser uma batalha, que vai ser um jogo apertado? Não tenha dúvida, mas será que 1-0 aí só é suficiente? Fica por aí nessa jogo do Grêmio? Ou pode ter um score mais dilatado? Né? Ou até o risco daqui a um pouco de Estudiantes até marcar um gol e as coisas se complicarem. É bom dizer que esse jogo, a gente falando do arbitragem, né? Que o Fabrício falou, esse tem VAR, né? Sim. Esse tem VAR. Copa do Brasil, embora esse VAR aí a gente tem discutido muito com que dificulta também com o Fabrício. Daqui um pouco... Mas o VAR pro Grêmio tem adiantado. Mas é factual isso, né? Pelo menos os argentinos campeão da Recopa deram várias botas, justamente, vamos dizer né? assim. Justamente. Eu sou totalmente favorável. Com certeza. Minimizando essa catimba que era, né, uma mistura de catimba com soco, com chute, com eu até brinquei no primeiro jogo que vários ajudando o Renato. Mas, Cadu, eu não quero assustar o torcedor gremista nos assistindo aqui no Dois Toques, mas eu tô acreditando que vai ser um jogo dramático hoje. Talvez de penalidade, que vai ser uma batalha, a gente sabe. Mas eu tô acreditando. A projeção é essa, não tem dúvida nenhuma, né? Claro que o futebol, às vezes, ela desencadeia para um outro lado. O Grêmio até pode tornar esse jogo um jogo bem favorável, um jogo com um score até bem, mas o Grêmio não tem sido mais aquele Grêmio. Mas me preocupa isso. O Grêmio não com a precisão dos batedores de pênalti. Esse troço aí, eu brigo muito com meu amigo José História, que torcida ganha jogo. Quem faz não é a torcida que faz o time, é o time que faz a torcida. Claro. Tanto é verdade que agora, né, acabou de me passar aqui a voz da consciência, o Santos, aquele problema que perdeu até pelos pontos no primeiro jogo, pela inscrição do Uruguai. Carlos Sanches, ou seja, 3-0, teria que fazer 3-0 hoje. Olha, tumulto lá no Pacaembu, os torcedores do Santos jogaram bomba, o jogo foi interrompido, inclusive o jogo foi com 20 e poucos minutos, 30 minutos de jogo, 36 minutos foi finalizado pela arbitragem. Pelo tumulto todo lá, torcedores invadiram, jogaram bomba, um tumulto lá no Pacaembu. Olha o que vai
6-0. Não, é 3-0, terminou 0-0. Pois é, vai tomar mais 3-0. Então, além de todos os problemas aí que o Santos está enfrentando, por questões aí de administração, administrar tudo é consequência, acaba desencadeando lá no campo, tá aí, né? Questão financeira, questão diretoria saindo. O caso do Sacha, inclusive, essa negociação, que o Inter e o jogador não tem culpa nenhuma, né? Mas deve sofrer até punição porque foi repassado aí um valor de 30%. Pela nova legislação, hoje não pode ter mais um investidor. E foi passado aí para um grupo de investidores aí 30% dessa negociação. Então, é isso aí. Um erro de administração dos dois lados, né, Cadu? Da Comebol e do Santos. Da Comebol e do Santos. Duas instituições. Comebol e do Santos. Não adianta, a gestão hoje é fundamental. Tudo acaba a consequência se refletindo exatamente. Não vamos ficar muito longe do Internacional, que passou pela gestão que teve, né? Onde é que foi parar o Internacional e questões aí financeiras também. Hoje está, inclusive foi encaminhado até para o Ministério Público, foi encaminhado para o Ministério Público, né? E o Santos está nesse caminho aí também. E onde é que está o Santos hoje? Brigando aí para não cair, passando essa desarranjo administrativo todo aí, escreveram um jogador, contrataram um jogador que não podia ser inscrito, um jogador que estava punido, então tá aí, isso é consequência. Por isso que a RDC TV faz sucesso, porque tem uma gestão qualificada. Diretor de esportes aí, Espalha, Gabão. Mas tu acredita então nesse jogo, esse jogo complicado, esse jogo difícil? Eu também acredito, mas eu também acredito que o Grêmio saia com essa classificação. O que eu penso desse jogo? Não, eu ia te perguntar se tu vai secar ou só vai apenas observar. Eu vou falar e não é psicologia reversa. Se o Grêmio fizer o primeiro golo, vai dar goleada. Se fizer, porque daí os caras vão ter que se abrir. Eu não acredito. Não, também. Não acredito, até porque um gol também já coloca o Estudiantes na próxima fase. Né? Então, é um empate, já serve. Mas não é o estilo do argentino, não é o estilo de se atirar. Não é. Vamos ver, mas a minha sensação é que se o Grêmio marcar primeiro da goleada. Esse é o tipo de resultado. Não, Maurício, pode estar 2-0, né? Claro. Tu tivesse essa experiência, né? Tu lembra bem dessa experiência? Depois a gente vai mostrar uma foto aqui. Eu lembro, uma pessoa que teve lá, virou 1-0 para nós aqui. Não. E tomamos 2 gols no pé. 2 gols e aí o famoso gol da fumaça, o Juliano, no final do jogo, 2-1, mudou tudo. Isso foi lá, não. Tu falou que nós caímos fora em 2011. Aqui, nós tínhamos ganho lá 1-0. Fizemos um gol aqui, estava 2-0 para nós. Daí eles fizeram 2 gols relâmpago em 5 minutos. Porque esse tipo de jogo, ou seja, tu não tem a tranquilidade. Era do Diego Aguirre. Tu não tem a tranquilidade, tu tá ganhando 2-0, o Grêmio ganhando 2-0. Uma fatalidade, toma um gol, vai para pênalti. Vai para decisão de pênalti. Aí com que aspecto, de maneira que tu vai para uma decisão de pênalti, sofrendo o gol, estava ganhando o jogo 2-0, toma 2-1. Aí é questão psicológica. E o Grêmio tem, as decisões de pênalti pro Grêmio não tem sido nada favorável, né? Nada favorável. Mas hoje tem uma peça em campo que fez muita falta lá na Argentina, que é o jogador que dá profundidade, que dá verticalidade para o time do Grêmio, que é o Everton Cebolinha. Verdade. Ele foi preservado lá na Argentina, fez muita falta. Aliás, o lado esquerdo do Grêmio, quando não tem Cortez ou Everton, os dois ali, acaba sendo muito comprometido, né? O Everton hoje, né, é um dos principais jogadores do Brasil, na verdade, convocação à seleção brasileira para esses jogos FIFA, e eu até levantei essa questão no domingo. O Grêmio não está dependente do Everton? Pra mim, ele já é o principal do time. Passou o Luan, né? Eu não sei se é. Eu não sei se eu não disse se o Grêmio dependente. Se o Grêmio não está dependente do Everton. Ele tem sido jogador decisivo em todos os jogos aí. Ele tem sido jogador decisivo. E é o jogador que chuta, né? O jogador que bate em gol, né? O jogador que leva perigo a outra defesa. Porque o Grêmio, a gente já estava falando aqui, tem essa dificuldade de concluir em gol. Né? Então, por isso também da entrada do Cícero, estávamos analisando daqui a pouco a entrada dele, mas o Everton hoje é um jogador que leva perigo ao adversário. Ele abre, chuta, ele não fica mascando a bola. Ele é um jogador que é o objetivo, e isso que está faltando pro Grêmio. Mas a entrada do Jael hoje, desculpa, Moreno, a entrada do Jael, ele não é só aquele centroavante, rompedor que nós falávamos, porque não é o estilo do jogo do Grêmio cruzar a bola na área. Exato. Mas ele, como pivô, ele abre espaço para que tanto o Everton como o Ramiro, que há tempo não tem aparecido assim, possa entrar fazendo diagonal também, como funcionava muito no ano passado com o Barrios, né? Acho que tu lembrou bem, o Ramiro é um jogador que vem devendo para mim. Nos jogos que vejo, o Ramiro não tem mais aquela força, aquela energia, aquela vitalidade que ele já demonstrou em outras ocasiões.
condições como no ano passado e até o início do ano. O Ramiro parece que tá fraco ou deve ter algum problema. Mas o Grêmio médico. caiu, mas é um processo natural, né? O Ramiro tá sobrecarregado na marcação, Cadu. Antes tinha o Edilson. Lógico, hoje não tem relação ao Léo Moura. E o Léo Moura é um jogador que não termina a partida. Exato. Ele não tem condições para 90 minutos. Bem, o Grêmio já deslanchou com o Edilson. Claro, a perda do Edilson. E aí são jogadores que perdeu, jogadores fundamental. Começou lá que tu falasse com o Alisson, depois com o Pedro Rocha. Não é mais o mesmo. E complementar junto Veio com o Arthur, né? Porque a bola ficava muito mais com o Grêmio, tinha mais qualidade e acabava dando menos trabalho em termos de Grêmio hoje é um time que mas o Ramiro jogou muita bola, mesmo antes do Arthur ser titular. Verdade, também. Isso é verdade também. O Grêmio envelheceu. E aí tu quer colocar mais o Cícero ainda. Não, pra hoje. Mas a qualidade, a experiência, aqui tá a prova, né? A experiência é qualificada, faz diferença, né? Tô vendo. Não, hoje ele... Pouquinho. Sobrou aí. Mas, Cadu, só um outro comentário que eu queria fazer, porque eu vejo muita gente falando desse time do Grêmio, que decaiu, que houve um decréscimo, mas houve um decréscimo importante nas peças do Grêmio. Lógico, a gente falou do Edilson. Outro exemplo, o próprio Barrios em relação, Jael e André não dão Barrios em alta performance. Perdeu o Arthur, que nós já falamos. O único acréscimo que o Grêmio teve, ao meu ver, foi o Everton promovido na vaga do Fernandinho. No demais, o time do ano passado era bem melhor do que esse atual. Tem razão. É verdade. Só que ainda tinha o Fernandinho, né? Então, o Fernandinho não tá bem, tem o Everton. E o Fernandinho, que no primeiro momento era uma opção. Exato. O Fernandinho no primeiro momento era uma das opções. E no pensamento do Renato, veio o Marinho para ser o novo Fernandinho e não foi. Que hoje não está nem no banco. Ainda não, Marinho lesionado, nem no banco. Primeiro o Michael Suel, foi esse jogador que ele trouxe e não deu. Aí veio o Marinho, também ainda não vingou. Agora, os times que conseguiram enfrentar o Grêmio bem, inclusive o Flamengo aqui, marcaram com 2, o Everton, e às vezes até 3. Isso o Ribeiro Neto que provoca o Cacau nos programas de domingo, diz, o Grêmio só contratou Naba. Aí fez essa relação toda aí. Se marcar mas não é assim. O Cebolinha passa sempre. Se não tiver o sobra, ele vai passar sempre, vai estar em gol. Bom, certo em relação a onde você tem que fazer a revisão do seu carro. E lá na Casa Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre tem para troca de pneus. Então, olha, até porque andar com pneu careca, pneu desgastado, além de ser uma questão de segurança, é uma economia boba. Se você não sabe, se você cai numa blitz, uma multa em relação a um pneu careca, um pneu desgastado, é muito mais caro que um preço do pneu. Então passe lá na Avenida Ceará 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Sua revisão e também aproveita e troca aí os seus pneus, se eles não estão legais. Nosso dois toques também para a Marimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo, falando um pouquinho mais desse jogo do Grêmio, que começa daqui um pouquinho, né? Lá na Arena, 21 horas e 45 minutos, o Grêmio precisando reverter, já que foi derrotado por 2-1 lá em Buenos Aires, mas o Grêmio tem aí na Copa a exemplo que tem na Copa do Brasil, esse critério também da Libertadores da América, o gol qualificado. E aquele gol que o Grêmio fez lá, exatamente quem fez? Kahneman. É o que pode aí facilitar aí as coisas mais para o Grêmio. Tá certo? E voltando, depois também vamos falar do Internacional. O Internacional que tem essa semana aí inteiras de treinamento, esse empate que teve com o Palmeiras no último domingo, mas se mantém na vice-liderança, embora aumentou aquela distância que havia sido reduzida de 3-1, com o empate internacional, a vitória de São Paulo acabou fazendo que voltasse aquela diferença de 3 pontos, mas é o que eu digo sempre, quem diria, hein? Internacional aí brigando pelo título brasileiro. Início do campeonato, olha, era campeonato para quê? Para não ser rebaixado, dito pela própria direção, dito pelo próprio D'Alessandro. Olha, se conseguir vaga na Sul-Americana, dá a volta olímpica, né? Mas tá aí o Inter sim brigando pelo título. Já voltamos. Última hora, 37 minutos, estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, hoje com o Maurício Silva, Júlio Lemos do Nos Acréscimos, apresentador dos Acréscimos, um dos tantos programas aqui, são 8 programas só na faixa de esporte da nossa RDC TV, e o Rodrigo Doriagatti agora, que é o apresentador do Na Pelada.
Nosso Dois Toques, bom, sabe que nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul aí, pelas plataformas digitais. Vamos para o mundo, através, todas ao vivo, nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br e no nosso Facebook. Você manda sua mensagem aí e aí ela fica passando na live aí, que você no rodapé do seu televisor, você tem aí a sua mensagem. Importante que você também, né, nos diga onde a cidade que você está mandando a sua mensagem. Isso que é importante que você compartilhe com seus amigos, vá compartilhando aí, para que mais gente possa acompanhar aí a nossa RDC TV, uma programação totalmente gaúcha, focado no estado do Rio Grande do Sul. A TV, uma emissora que estamos aí há pouco mais de um mês, uma emissora com pouco mais de um mês no ar, né? O que é a nossa RDC TV. E também pelo nosso WhatsApp, 998 15 9990, você manda a sua mensagem, 998 15 9990. Nossos Dois Toques para tubolante, componentes eletrônicos, lá você tem tudo dessa linha de componentes eletrônicos, mas você também encontra lâmpadas LED, conversor digital, tem controle remoto, suporte para televisão, tudo isso e muito mais. Você compra pelo site www.tubolante.com.br, pessoal do interior do estado, através do site. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, também pelo site, mas aí você tem direto na loja Alberto Bins 533, onde fica a Tubolante. Também para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas encontra lá também automatização de portões, câmeras de segurança, home theaters, casa inteligente, tem o site e tem 2 endereços em Porto Alegre para você. Na Benjamin Constant 1315, quase esquina com a São Pedro, um showroom espetacular lá com atendimento do Mauro e do Rogério, e na Avenida Ipiranga 5800, dentro do posto BR, aí o atendimento lá do Pedro. Também para a Multissom. Bom, na Multissom não tem problema nenhum. Sempre tem uma loja em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, sempre uma loja bem pertinho de você. E aí você passa em qualquer uma das lojas da Multissom, aproveita as promoções que você sempre encontra lá, podendo pagar em 15 vezes no crédito fácil da Multissom. Deixa eu fazer referência aqui a um dos nossos mensagens vindas pelo WhatsApp. O Velf diz, olha só, Cadu, isso é um problema, né? Eu não sei quando isso vai ser resolvido, mas olha, eu sou daquele tempo, que saudades do Olímpico. Era um estádio que tinha alma, que tinha tudo, pelos próprios gremistas, né? Cadu, saí de casa às 8 horas, às 20 horas no caso, né? Não consegui, isso ele me mandou essa mensagem, agora são 21 horas e 40, ele está nos assistindo aí pelas nossas plataformas digitais. Essa mensagem dele veio há 4 minutos atrás. Cadu, saí de casa às 8 horas, não consegui chegar na Farrapos com Dona Margarida, estou te assistindo dentro do carro, viu? Diz ele, dentro do carro através dessas plataformas digitais. Quando vamos ter um acesso à Arena do Grêmio, em jogos desse gabarito? Ainda estou no trânsito. Aí ele já vai, será que o meu quis esportejo é muito grande ou incompetência dos que controlam o trânsito? Mas é o acesso, né? A questão de manejo da arena ali. Olha, eu não consigo entender ainda como é que não foi feita uma saída ali pela freeway. Eu não consigo. Mas o Grêmio já sabia, né? Quando o Grêmio escolheu o lugar, o Grêmio já sabia que teria essas situações. Mas não dessa maneira, que houve... O Beira-Rio e o Olímpico vão crescendo, né? Exatamente. Ao longo do tempo, né? Eles foram crescendo, os lados foram crescendo, foram tendo mais população, as vias urbanas foram melhorando. E isso demandou tempo, né? Não é de uma hora para outra. Mas tudo foi desencadeado com a questão da OS, né? Havia um planejamento para isso e tudo se desencadeou em função dessa questão aí da OAS, e o Grêmio vai pagar. Está pagando caro, né? Por essa questão do urbanismo. Se não houvesse todo o problema com a OAS... não tenha dúvida, estaria resolvido. Graças a Deus, no projeto original tinha esse encargo para a OAS. Graças a Deus que hoje não está chovendo, né? Porque quando chove aquele entorno da arena ali, a questão do acesso e a questão da saída. As pessoas, no caso, um jogo como esse, as pessoas vão chegar em casa 2, 3 horas da manhã. Né? A não ser aqueles que saem 5 minutos antes. Né? E dali tu sai para o Vale, ou aqui o pessoal mesmo de Porto Alegre.
É um horror, até, além daqueles tumultos que existem no Trenzub, aquelas de torcidas aí. Vamos lembrar que hoje a Trenzub vai estender o horário de atendimento, né, mais uma vez. 50 minutos depois da partida, a gente espera que os torcedores colaborem, que não haja vandalismo, brigas no trem, independente do resultado. Né? Mas vamos lá, o Internacional... Cadu, mas se ficar trancado na saída, entra no Facebook e revê o nosso programa. Isso, boa. Não, mas olha o Velver, o que ele está fazendo? Ele está no carro, né? Não, evidentemente não deve ter ele que está dirigindo, né? E está nos acompanhando, é verdade, que tu mandou essa mensagem aqui, né? Tá lá nas plataformas digitais, está assistindo o nosso programa. Maurinho, Internacional, hein? Internacional que tem jogo contra o Cruzeiro agora, o Mano Menezes. E até pela projeção, certamente o Cruzeiro vai vir com time reserva aí, né, Ju? E o Cruzeiro que está exatamente 12 pontos atrás do Inter. Eu penso o seguinte, Cadu, não tem nenhum motivo para o Cruzeiro vir com time reserva. Não, mas ele não... Qual é o o jogo no meio da semana não tem... É distante o Não jogo. tem, não tem Copa do Brasil? Não é na próxima semana a Copa do Brasil? Não, na outra semana não tem. Que é na próxima. Então, acho que não tem nenhum impeditivo. Bom, mas o Internacional não conseguiu ganhar dos reservas aqui, né? Eu gostaria que... Aquele jogo que era... Se existe aquele placar moral, o Internacional criou diversas oportunidades naquele jogo e até foi uma injustiça até o Internacional. Tu conhece o Mano desde que ele treinava as categorias de base. O Mano, quando ele quer fazer uma retranca, ele é imbatível. E ele fez retranca com bons jogadores aqui no Cruzeiro. Não era, os reservas, mas é um reservas qualificado. Tem um grupo pega um time ruim, faz uma retranca, dá certo, mas jogadores qualificados. Mas o Internacional tem essa sequência de jogos importantes que eu tenho dito. O Internacional conseguir manter essa diferença com o São Paulo até esse jogo. O Internacional teve aqueles jogos, foi a abertura do Campeonato Brasileiro do Internacional. Olha, foi um terror. O que a CBF fez com o Internacional. Só que agora, mas é em casa, mas são clássicos, são jogos é que eu sei, os jogos clássicos, tu ganhar, tu perder, como você o jogo com o Palmeiras, tu empatar em qualquer lugar do mundo, resultados normais, são Qual é o meu cálculo, Cadu? Com esses grandes desse início é fazer a famosa troca de pontos. Quer dizer, Cruzeiro empatou aqui, nós temos que no mínimo empatar lá. Mas com o Palmeiras já não deu certo, porque perdeu lá e empatou aqui. Deu certo. Tu perdeu lá. Mas Mauri, quantos pontos tu disputou? Calma, não. Tu disputou 6 pontos, tu ganhasse 1 ponto só. Me expressei mal. Dos 2 primeiros jogos do primeiro turno, nós fizemos 3 pontos. Agora nós fizemos 4, entendeu? Isso que eu estou dizendo, nós temos que fazer pontuação igual ou maior que o primeiro turno. Entendeu? Fez 3 pontos, tu ganhasse do Bahia aqui, tu perdesse perdeu pro Palmeiras. Estamos com 4 pontos. Estamos com 1 ponto de vantagem. Se nós empatarmos lá, nós continuamos com 1 ponto de vantagem, entendeu? Se ganharmos, então, é uma glória. Mas hoje teve um encontro aqui, e aí uma foto que ficou rodando aí pela internet, foi a troca de camisetas. A gente tem essa foto aí, que foi do Verón, né, com o D'Alessandro, tá aí, ó. O Verón com a camisa. Esse jogava bola, hein? Esse jogava. Pelo amor de Deus. E são amigos, né? Além de argentinos. Teve uma decisão aí que disseram, tem que marcar o Verón. Não precisa marcar o Verón. Ganhou o Cabeção e como é ganhou o jogo sozinho. É o Cabeção e o apelido do Verón mesmo, como é? La Bruja. La Bruja e Cabeção. Presidente hoje, né? O presidente. Pô, o presidente tem moral, gente. Bate assim, rapaz. Exato. Esse dá pitaco no vestiário. Tá aí, não tenha dúvida. Bom, quem sabe o D'Alessandro aí no futuro também possa. Ele já está fazendo campanha política, né, Mauri? Ele já fez campanha política, ele já deu a entender aí que Marcelo Medeiros e a diretoria qual tu pertence. Cadu, eu sou um homem... Quem sabe ele não possa vir a ser presidente internacional? Eu sou um ser político. Tenho um cargo político. Eu venho aqui, tu exige que eu fale de futebol. Daí quando o jogador fala de política, tu fica bravo. Não tô bravo, isso é uma posição dele. Só que eu acho. Só que eu acho. Desculpa, mas foi uma boa tirada que eu minha, sabe? Porque realmente, de vez em quando o cara pode falar. Mas eu acho que ele não pode toda semana estar falando. Para um profissional, né? Eu acho que eu quis fazer essa referência. Eu acho que o D'Alessandro, pela identidade que tem, é um jogador certamente aí que até o Guinhazô agora fez aniversário, e ele, inclusive, a identificação que teve no Internacional, teve no Vasco, é um jogador que mantém casa aqui até, né? Mantém casa. Hoje ele está sendo lá na equipe dele também, que subiu para...
Tajeres, que fez ele é ídolo lá, ídolo da gurizada, tcholo, né? Uma figura também, né? E é um jogador que certamente esse internacional tem residência aqui, tem residência na praia, jogador que vai vir morar aqui. É um mega. Os filhos até ficavam morando aqui. Os filhos também. Foi uma exigência, inclusive, até foi uma questão que ele colocou aos filhos. Os filhos continuaram morando aqui e ele fez a seguinte colocação: ou vocês voltam para a Argentina, ou eu abandono o futebol e fico morando em Porto Alegre, né? Aí os filhos ainda resolveram acompanhar mais um tempo, mas certamente. E o D'Alessandro vai nessa linha também. Bom, mas na sequência aí, a gente tem o jornal da RDC TV. E a Fabiane Flores está exatamente aqui para nos trazer essas informações, as manchetes do nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Pois é, gente. Hoje no jornal da RDC a gente vai ver que o dia começou bem triste aí para todos os gaúchos, porque foi velado e sepultado o corpo de Paixão Cortes. O tradicionalista morreu ontem aos 91 anos. Também vamos falar aí de saúde, porque o Hospital Beneficência Portuguesa reabre aqui na capital. É uma ótima notícia aí para toda a população. Vamos falar também sobre segurança pública, porque a polícia prendeu 5 pessoas em operação contra a exploração sexual de adolescentes. E seguindo aí com a nossa cobertura da Expo Inter 2018, você vai ver que visitantes aprendem a fazer chimarrão em apenas 11 segundos. Bem legal, né, Cadu? Esses são os principais destaques de hoje. Tá certo. E na sequência vem o Cruzando as Conversas. Então, você logo depois do nosso Dois Toques, continue aqui na programação da nossa RDC TV. Jogo iniciado, temos aí 4 minutos de jogo lá na Arena, então Grêmio e Estudiantes, bola rolando lá na Arena. A expectativa é que o Grêmio consiga aí com uma vitória chegar aí às quartas de final da Libertadores da América. Onde tem que chegar sempre é aquele banco certo, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, como é o caso do Banrisul, né? Então, se você não tem conta no Banrisul, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Nosso Dois Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques. Olha, falando da Série B, né? O Juventude que trocou de técnico, Julinho Camargo foi demitido depois do empate com o Boa Esporte no último sábado, e o Luiz Carlos Vinck assumiu ontem. A gente mostrou inclusive a coletiva do Vinck assumindo aí como novo técnico de Juventude. E o Brasil de Pelotas, bom, ainda-se 13º colocado, o Juventude na tabela de classificação da Série B, está se mantendo, está respirando fora de zona de rebaixamento. Já o Brasil de Pelotas, olha, cada vez mais nessa zona de rebaixamento. Ontem perdeu em casa, a gente vai ver o gol, perdeu para o Curitiba por 1-0. O Curitiba que agora tem como executivo, né, o nosso Paulo Pelai. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho então para o último bloco. Gente, 1h53, estamos voltando com o Maurício Silva, Júlio Lemos, né? Mas logo depois nos cruzando as conversas tem, né, o Júlio Flores, que é um dos candidatos aí, como a nossa RDC TV está fazendo até o debate de todos os candidatos, fazendo uma entrevista individual com cada candidato ao governo do estado. E agora Rodrigo Doriegatti. Além dos nossos canais 24 e 524, todas as plataformas aí para que você nos acompanhe através delas, todas ao vivo, à sua disposição. Nosso Dois Toques para a Village Serviço Contábil, só você acessar o site da Village, tornar um cliente lá da Village. Também para o Grupo Asfecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial do São José, o pilar do São José, que está na Série C do Campeonato Brasileiro. E também para o Melhor Público, que é o guia mais completo da cidade de Porto Alegre. Olha, nesse intervalo de jogo que já aconteceu na Arena, o Grêmio saiu vencendo 8 minutos com o gol do Everton, o Estudiante já empatou 1-1, olha, e esse gol aí também complica as coisas pro Grêmio. A gente quando viu o gol do Grêmio aqui, olha, o Grêmio vai ter a tranquilidade, mas não adianta, Argentina é argentino, não adianta, né? Mas mesmo assim o Grêmio agora, nessa situação, terá que fazer 2 gols. Se fizer mais uma para os pênaltis, né? Se fizer mais uma para os pênaltis, agora a diferença, né? O Grêmio terá que fazer mais 2 gols aí para definir o jogo dos 90 minutos. Isso aí complica porque vem aquela ansiedade, né? De buscar os gols, mas acho que o Grêmio tem aí sim essa possibilidade. Cadu, prestigiando o nosso querido Marcelo Bright Sameta, que é diretor das categorias de base internacional, ele pede para mandar um abraço
o projeto Desafio Jovem, lá de Três Coroas, que é um projeto que trabalha pela reinserção social dos dependentes químicos. É um projeto muito bonito. Vamos agendar com ele aí uma das participações dos nossos programas, os nossos dois programas, para exatamente falar sobre isso aí. Porque Olha aí, a gente está com o Esperoto lá, com o Márcio Esperoto. Tá, em seguidinho, então. Então dá tempo, a gente tem um contato com o Esperoto lá na Arena. A gente tem condições de ver o gol de ontem, que deu a vitória ao Curitiba, deixando o Brasil de Pelotas, o gol do Guilherme Paredes, que deixou numa situação complicada aí o Brasil de Pelotas nessa zona de rebaixamento, né? Cada vez mais, né? Agora na 18ª posição o Brasil. Para mim, o presidente do Brasil se precipitou em demitir o Klemer, né? Em demitir o Sinotti, que era um trabalho que estava dando certo no gauchão, mas que precisava de tempo para planejar melhor, né? Eu acho que o Rogério Zimmermann já está batendo aquela saudade nível hard, como diz a moça. Uma coisa... Poxa, acho que vai ser o remédio. Tem um marco nisso aí. Quando deu aquele problema com o menino do Internacional, né? E o Alisson Farias foi afastado, a partir dali o Brasil não se encontrou mais. É verdade. Ou seja, o vestiário tinha problemas. E aí quando fica nessa situação, aquilo que eu falei tudo, é uma questão de gestão, né? Quando as coisas acontecem, o Brasil pecou nisso aí, né? E aí também houve essa mudança no grupo, tá aí o gol, né? Esse é o gol aos 20 minutos de jogo, esse gol do Curitiba, que agora tem, a gente está vendo aí alguns lances, né? E agora o Curitiba tentando também voltar aos grandes do futebol brasileiro através do experiente conhecidíssimo Paulo Pelaipe, né? Que agora substitui o Pereira, né? Olha aí, esse é o Pereira, zagueiro, né? Zagueiro, Pereirão. E agora junto com o Tcheco, né? Técnico, com o Tcheco, né? Não tenha dúvida que o Pelaipe, com a sua experiência, seu conhecimento, aí vai ajudar muito. Gosto do Pelaipe, mas não gosto do Curitiba. Curitiba entregou aquele jogo pro Vitória, vai rebaixar o Inter. Não, eu ia dizer, mas tu não pode gostar do Curitiba, o Internacional teve em 2005 aquela situação, mesmo com toda aquela situação, anulando o jogo, o Internacional teve o jogo com o Curitiba lá em Curitiba, se ganhasse era campeão brasileiro e não conseguiu ganhar. Fez uma o Internacional dependeu dele mesmo e não conseguiu. Né? Então, talvez não tenha gostado do Curitiba por isso aí também, né? Lembra em 2005? Lembra em 2005? Também, porque fez uma guerra contra nós e não jogava nada. O Internacional era importante. Mas aquele jogo do ano passado, o Marinho, que agora está execrado, quase execrado no Grêmio, ganhou o jogo sozinho. Ninguém marcava ele naquele jogo. Foi muito suspeita aquela derrota. Tá certo. Se não chegar ao final, até ficamos devendo aí a entrada aí lá do Esperoto, o Marcos Esperoto ao vivo lá da Arena, mas aí a gente traz essa repercussão aí, vão empatando o Grêmio. Com certeza ficou trancado no trânsito, cara. Não, o Esperoto tá lá, foi uma questão só de conexão, é só isso, tá certo? Bom, obrigado, Mauri, obrigado, Júlio. Muito obrigado, Cadu. Domingo, 20 horas, nos acréscimos aqui na RDC. Pelada? Valeu, 3h30 da tarde, programa Na Pelada, receberei Argel. Tá bom. Um abração pra Fefa Vaz e pro André Flores, nossa produtora e diretores aqui do programa, baita time. Maravilha. Bom, eu vou tentar sair daqui e chegar lá na Arena, né? Primeiro eu tenho um comentário ainda aqui do Jornal da RDC, depois, se não, como sempre, se for antes ou for depois, ou depois sempre o Barranco, restaurante de Cascaria. Nós vamos pro Barranco. Mais Premier do Grande Sul, referência nacional. Hoje é terça, quarta e quinta aos domingos, aquela promoção lá no Barranquinho. E você escolhe Barranco ou Barranquinho. Agora, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. E agora 2 endereços, né? 2 endereços para você. Na Avenida Ipiranga 8113, lá é Kia e Lifan. E na Avenida Ceará 330, Kia. Então você escolhe. Qualquer uma das duas está super bem, né? Com o Kia ou com a Lifan. Agora, se for uma balada, não quer saber de blitz, vai pro cinema, teatro, quer saber de estacionamento, Teletax. Aí o telefone é uma peça pelo aplicativo. Se você não tem, baixe o aplicativo da Teletax. Teletax Capital. Você tem a segurança, né, de quem lhe leva através da Teletax. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Tritax Aéreo. Na sequência, está chegando o nosso Jornal da RDC, depois o Cruzando as Conversas com o candidato Júlio Flores ao governo do estado. Nosso Dois Toques volta amanhã às 21 horas. Continue com a nossa programação aqui. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável.
Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.